Apresentação do livro Mais uma Desilusão, de Valério Romão, com Carlos Moraes José. Obrigada. Havia coisas que limar, claro está, mas nenhum país era perfeito. E se olhássemos lá para fora, não havia que ter vergonha de nada. O alemão até ganhava bem a fazer carros de taxista, mas quem queria ser só alemão a vida toda? Comer salsicha de carne incerta e uma couve vinagrada? Rapar frio a maior parte do tempo? Sacar o verbo do couto das frases? O francês cheirava sempre a queijo marmoreado, falava com demasiados R's para ser levado a sério e nunca sabia o que pôr na torrada. O espanhol era, como sempre foi, o filho da puta aqui ao lado. E a gente haveria de vingar. Oh, se haveria, estava destinado. O bué era apenas uma moda de retornados que ia passar, tal como a iliteracia e o abandono escolar. Íamos todos nascer loiros e de olhos azuis e nunca nos cairiam os dentes, porque a gengiva dos dentes era Portugal. A vitória anunciava o fim do compromisso com o passado e fechava as braguilhas abertas dos homens tortos a caminho de casa. Içava o store da permanente vergonha para mostrar ao mundo a família portuguesa na sua glória de cozidos e caracóis e bacalhauis espirituais. Vinho novo e jerupiga, água-pé e castanha assada. Mesa farta para gente honrada. Vejam bem que vínhamos do nada, ou convenhamos, um pouco mais abaixo. Mas a vitória vinha pôr fim ao pessimismo inconfessado, essa religião mátria usada como máscara. Vinha endireitar a espinha dos que andavam dobrados e dobrar a espinha dos que mandavam sentados. Vinha repor o conforto do calçado, bater no cão do juro que a banca nos atiçava. Era a tinta fresca para as nossas paredes cansadas de tanta promessa convertida em nada. Punha o pão na mesa e a manteiga no pão e levava o cão a passar. Fazia sombra nos dias de sol a prumo e convencia a criança a comer fruta. A vitória ia mostrar-nos o mundo e mostrar-nos ao mundo, esse palácio que a gente conhecia apenas dos diapositivos de férias dos outros. Olá, boa tarde Valério. Portugal, muito Portugal no teu novo livro. Mais uma desilusão. Eu li ontem este livro pela primeira vez e é uma epopeia, no meu ponto de vista. É um livro que fala sobre um povo, que é o povo português. Não fala na diacronia, ou seja, não conta a sua história, mas fala de uma sincronia. Há, digamos que, cortes que o Valério faz nas suas observações sobre o atual estado de decadência e o atual estado de quase desespero de um país por cumprir, por assim dizer. Porquê é que este tema surge na tua obra, agora, assim? Bem, boa tarde, em primeiro lugar. Obrigado pela vossa presença. Acho que concordaremos quase todos nesta sala, tirando os mais otimistas, mais retintamente otimistas, que Portugal tem como um longo caminho a fazer em termos de modernidade ou pelo menos atualização mental, pelo menos na minha perspectiva, e que esse longo caminho a fazer foi prometido depois da sombra e da escuridão que nos assolou durante os 50 anos da ditadura. Foi-nos prometido, de certa forma, uma modernidade para a qual nos pusemos em biquinhos de pés e a qual ainda provavelmente não alcançámos, embora seja incomparavelmente melhor a situação do presente relativamente àquilo de onde vínhamos. Mas de qualquer modo esse sítio de onde vemos ainda tem muito peso no nosso presente hoje, não é? É quase impossível não ter esse peso, mesmo a nível cultural. Nós basicamente, quando já no terceiro quarto do século XX, a nossa taxa de
de analfabetismo era um nível, ou seja, era um nível africano e não europeu. Era uma coisa absolutamente inédita para os padrões europeus, mesmo os mais baixos. E é impossível que isso não pese na forma como nós fazemos cultura ou acedemos à cultura. E quando falo em cultura, falo da coisa bastante mais vasta, que é o mundo da experiência humana do dia-a-dia, desde a baixa cultura da televisão até a alta cultura da ópera. Mas ao longo do teu livro tu vais, digamos, mostrando vários aspectos daquilo que é hoje a cultura, digamos assim, em Portugal, ou seja, o que está à superfície, sobretudo, de uma certa maneira, o que está nos discursos, o que está nos mídia, o que está, digamos, no senso comum que se ouve nas ruas, etc. E desse ponto de vista, a tua poesia não é muito comum em relação ao que geralmente se publica em Portugal, muito mais introspectiva, muito mais lírica, se quiseres. Embora eu considere que este livro está cheio de lirismo, só que não é obviamente de um sujeito a falar dos seus problemas, mas sim a falar do que vê e do contexto em que vive. Não tens problema com isso, porque tens um livro tão fora, digamos assim, do discurso generalizado da poesia em Portugal? Nem pensei nisso sob esse aspecto. Eu acho que a poesia acaba por funcionar em Portugal e em boa parte do mundo num circuito fechado de consumidores e produtores que são simultaneamente consumidores e produtores, cabendo depois um pequeno grupo de leitores especializados a metade da leitura correspondente. Porque a poesia, de certa forma, acabou por divergir em termos de popularidade ou método do que aconteceu, por exemplo, com a música, que foi exatamente o contrário. A música parte de uma coisa de elites para ir lentamente se aproximando do povo até ser grande parte da música produzida diretamente por um público bastante alargado. A poesia é consumida por poetas e por meia dúzia de leitores interessados. E talvez pelo seu caráter profundamente aristocrático nesse sentido, porque é uma experiência de resistência também a um tempo excessivamente veloz para aquilo que a poesia pode oferecer, porque a poesia, como tu dizias há bocado, muitas vezes tem esse caráter introspectivo de um eu a pensar sobre si próprio, cuja dificuldade até de linguagem muitas vezes faz barrar o acesso imediato. Mas também acho que a poesia pode ter essa função histórica, ou seja, o que eu também gostava de ter conseguido com este livro era plasmar um certo ar do tempo dos anos 80, 90, a partir da posição privilegiada de quem tenha vindo de fora, como foi o meu caso, que vim de França. Portanto, com 10 anos chego a Portugal e esbarro numa realidade que era a muitos níveis completamente diferente, embora me jurassem pertencer à Europa, que era o mesmo continente. Era uma coisa muito, muito diferente. Não só continente, como unidade política, não é? Sim. Portanto, não é só uma questão de vivemos no mesmo continente, mas não somos a Albânia, propriamente, não é? Sim. Nós pertencemos, teoricamente, à mesma unidade política, etc. E qual foi a tua visão do país quando chegaste? Como é que... Olha, posso contar uma experiência... Não só a tua visão, mas também a tua sensação, mais do que as tuas sensações... Eu sempre fui uma criança muito doente, portanto, os meus genes têm programação portuguesa, e eu nasci em Clermont-Ferrand, portuguesa e Algarvia, não é? Portanto, sol, praia, etc., temperaturas amenas, e eu nasci em Clermont-Ferrand, que é uma cidade que pode ter invernos bastante rigorosos e onde neva todos os anos. Portanto, eu estava sempre com febre, com gripe, com amigdalites, com asma, com epilepsia, com sei lá mais o quê. Tinha todas as maleitas do mundo. Portanto, passava muito tempo em hospitais. Daí também os meus primeiros livros falarem tanto de hospitais na perspectiva do utilizador, que era a minha experiência. E quando chego a Portugal com 10 anos, eu conhecia bastante bem os hospitais franceses já na altura, estamos a falar da viragem de 70 para os 80, eram muito bons.
pá, entrava-se, não se passava 14 horas à espera e era-se atendido pronto, as coisas eram normais. Eram tão normais que eu não sabia que podia não ser assim. E venho para Portugal, vou parar a Tavira. Claro, assim que chego a Portugal vindo de França, contrai uma amigdalite monstruosa que me obriga a levar uma injeção de penicilina. E vou parar ao Centro de Saúde de Tavira, que era um antigo claustro, transformado em Centro de Saúde, do que era possível, e ao mesmo tempo que eu estou na maca, entra um senhor que tinha tentado abrir a barriga, aliás, tinha aberto a barriga com uma foice para se matar. E não sei se vocês alguma vez tiveram estas experiências, mas os intestinos são uma coisa muito tumultuosa. Quando estão contidos, isto parece que está aconchegado e até cabe. Mas assim que se abre a barriga, quer sair. Pronto, é um bicho que não gosta de estar preso, mas que eventualmente consegue estar. E foi o que aconteceu. E eu lembro-me de estar sentado, e claro que eu tinha 10, 11 anos para uma criança com esta idade, e a enfermeira bem podia dizer: não olhes para ali, não olhes para ali. Não. Quer dizer, é impossível. Mais valia dizer-me: olha, está aqui um carrinho de doces, por favor, não olhes, não comas. E pronto, levei um chapadão para não olhar para ali, para o homem. Havia 2 enfermeiros a tentar recolocar o puzzle, fazer o puzzle, e esta foi a minha primeira experiência de um centro de saúde em Portugal. Portanto, isto é um choque brutal, porque não parece uma diferença geográfica, mas uma diferença de tempo. Sim, também de um homem que se tenta suicidar cortando a barriga com uma foice. Também não é muito Também inteligente. não é muito normal. E não é muito inteligente. Há muitas formas mais rápidas. E naquelas terras, a forma mais... Portanto, o método mais apreciado, mais ortodoxo, era o 605 forte, que também não é muito fixe. Pois. De qualquer modo, a tua escrita é bastante portuguesa. Não é uma escrita estrangeirada, não é uma escrita rebuscada, é uma escrita que usa muito a linguagem portuguesa e até mesmo a linguagem do dia-a-dia, a linguagem, sei lá, algumas frases dos mídias, algumas coisas que tu vais buscar ao real, àquilo que te rodeia. Sim, eu sou irremediavelmente português, ou seja, aqueles 10 anos que vivi em França não pegaram. Yeah. É como aos 30 que eu vivi em Macau. Mas porquê que é isto, Valério? Nós que nos adaptamos com tanta facilidade a qualquer contexto, digamos assim, que os portugueses em geral adaptam-se, mas há qualquer coisa que nem sequer tem que ser positiva, há qualquer coisa que fica como um resto qualquer, mas que acaba por ser estrutural, continuar a ser estrutural, não é? É que as tais quinas de borboto que temos cozidas aos genes, e que basta soar uma guitarra ou basta sentir o cheiro do mar onde quer que se esteja e lá vem o português, que está aqui, escondido. Exato. E é uma condenação, não é propriamente como é um fardo que se transporta, assim, é uma condenação para a vida. Uma pessoa não nasce português, torna-se português, mas a partir do momento em que se torna, já não dá para voltar. É uma prisão perpétua. Bom, de qualquer modo, a desilusão, tu ainda tens desilusões, ainda tens essa capacidade, porque só se desilude quem acredita, não é? Quem tem um momento que acredita. Portanto, quando tu chamas este livro mais uma desilusão, é porque se calhar houve um momento qualquer em que ainda acreditaste. Sim, nem que seja nem que seja uma crença. Tens aqueles arroubos de esperança quando vês X ou Y tentar entrar para a política ou tentar mudar qualquer coisa no teu bairro. Os gajos hoje pintaram as passadeiras fogo. Isto afinal... Pode ser que... Não, mas depois é um fogo fato, não é? Há aquela... Ou seja, quando tu chegas à China, Macau, a China em geral, tens esta experiência, não é? Não há lâmpadas que não funcionam, não tens toda aquela coisa em Portugal de tudo o que não funciona e que tu já nem ligas. Porque é normal, quando o normal devia ser o contrário e isto devia ser uma exceção. E estamos a falar de uma cidade, por exemplo, Lisboa, com o problema do lixo. Estamos a falar de uma cidade que tem bastante dinheiro e que politicamente capital para resolver também esse problema.
mas parece haver sempre qualquer coisa ali feita ao lado, ou à frente, ou atrás, ou outras prioridades, ou não ou prioridade nenhuma. Uma espécie de gestão do tempo morto, em que as coisas... Ou gestão morta do tempo. Ou gestão morta do tempo, mas talvez seja mais adequado. Isso, não é? Pois. Não, isso é uma sensação que tem toda a gente que fica fora do país e que depois visita ou quer voltar, como foi o meu caso durante um pequeno período de ilusão, que achei que podia fazer lá qualquer coisa, não é? Para rapidamente me desapontarem e me dizerem não, aqui isto fica como está, não mexemos em absolutamente nada, porque esta paz podre é onde nós estamos e nos queixamos todos os dias, mas nós gostamos disto, é estranho, é um país que se queixa continuamente, as pessoas queixam-se continuamente de qualquer coisa, sem que se tenha coragem para admitir que há uma solução. Mas o que é que achas que nos falta, se me permitires fazer perguntas? O que é que eu acho que nos falta? Racionalidade e seriedade, transparência e honestidade, basicamente. Acho que é Coisa pouca, então. Coisa pouca. Coisa que a Europa não nos está a dar neste momento o exemplo também para seguir, não é? Portanto, acho que falta-nos isso, falta-nos levar as coisas realmente a sério, porque às vezes parece que estamos num país de brincadeira em que tudo não tem realmente importância. Quando tu estás 50 anos para decidir onde é que vais colocar um aeroporto, é porque realmente não tem importância, não é? Porque se fosse importante tinha-se decidido em 5 anos, já acho que é muito. Mas não, e até parece que aquilo que o país é enorme, portanto não sabíamos ainda que havia de pôr porque é demasiado grande. Exato. Tipo Cazaquistão. Não sabemos exatamente em que parte da steppe é que vamos colocar isso. Pois... E então, e para ti, como é que tu vês? Achas que há uma saída? Não. Não há, pois não. O que me leva a dizer isto não é só Portugal, obviamente, mas o estado do mundo. O estado do mundo, não, assim, em termos mais imediatos, então com a eleição do Trump e com o ressurgimento da extrema-direita pela Europa fora, não me leva a concluir que possamos aprender qualquer coisa. Porque tivemos o nazismo há 70 anos atrás, ou seja, alguém devia ter pensado, se calhar estes gajos com as suásticas não é fixe, ou com o mesmo discurso. Os gajos com a cena de bora matar os estrangeiros, então, se calhar não vamos eleger estes gajos. Mas não. Elege. Portanto, acho que não dá. Acho que é um... Mas tu achas que é falta de memória ou que é uma alteração na moral, de alguma maneira? Porque se nós eu lembro-me dos anos 70, em que racismo ou feminismo eram coisas que já basicamente não valia a pena discutir, já se sabia, ok. Não há, as mulheres têm claro que têm os mesmos direitos que os homens, claro que todas as raças têm os mesmos... Não há racismo, não é, pronto, acabou esta história. E de repente há um retorno, como se as pessoas tivessem esquecido de todo o mal que isso provocou ao longo da história. Eu acho que se compararmos a coisa, é tipo um menino da escola que faz uma grande tropelia e mata os hamsters todos. E a mãe dá-lhe com umas vergastadas de cinto e aquilo dura 3 dias. Passar 3 dias, quando deixou de doer, vê um pardalito à janela. O que eu acho curioso é que a nossa geração, por exemplo, teve uma oportunidade que poucas gerações tiveram, que graças ao 25 de Abril tivemos acesso à escola, tivemos acesso à educação superior, coisa que não teríamos tido se não fosse o 25 de Abril. Quem vinha de uma classe, digamos, mais baixa. Mas hoje as pessoas exatamente na mesma situação não dão valor a isso. Acham que temos que mudar e que temos que ter todas as escolas privadas outra vez e que temos que ter hospitais privados e que não é preciso haver escola pública nem saúde pública. Quando eles foram os primeiros a beneficiar e só têm este discurso exatamente porque tiveram escola pública, porque tiveram a possibilidade de ter tido um mínimo de educação. Mas o valor da educação também está baixo, assim, em termos de mercado, de uma forma substancial. Ou seja, eu lembro que nos anos 80 e 90 as pessoas mandavam os filhos para a escola para terem uma vida melhor, para esses putos, essas crianças, esses jovens, terem uma vida melhor do que eles tinham tido. E depois chegou-se à conclusão que tirar antropologia ou sociologia não garantia que uma pessoa
ganhasse dinheiro porque não há grandes fábricas de antropologia ou de sociologia nas cidades. Depois houve também essa ilusão de que bastava tirar um curso, não é? Porque era uma espécie de apetrecho que se punha ao pescoço e à partida podias entrar num escritório, num sítio qualquer e as pessoas contratavam-te. Houve essa ilusão seguida da desilusão de que um curso não te garantia grande coisa e depois, mais recentemente, a destituição da especialidade ou do saber como forma de autoridade para se falar de alguma coisa. Estamos na época em que a minha opinião e a opinião de um físico de partículas sobre o spin de um próton é igual. Yeah. Porque eu vi um vídeo no YouTube. Exato, que diz o contrário do que diz o físico. Yeah. A Terra é plana porque eu vi um vídeo e já andei de avião e nunca vi a curvatura. Pois. Estamos neste ponto. E isso é muito perigoso, obviamente. E porquê é que nós descemos para esse ponto? Porquê é que nós descemos para esse ponto? Porquê é que tu achas que isso aconteceu? Eu tenho uma teoria. Mas... Epá, isto é uma conjugação de fatores. Temos toda a cultura popular que se foi estupidizando a um ponto de só conseguir captar a atenção das pessoas pela experiência de choque do mais absurdo e do mais banal e do mais torpe. E depois tens as redes sociais. Porque sempre houve estúpidos no mundo. E em grande número. Yeah. Em grandíssimo número. Só que eles não comunicavam tão bem uns com os outros. Portanto, o gajo que estava no ponto A, que tinha uma teoria muito estúpida, não sabia que havia outra pessoa a pensar como ele, porque não tinha acesso a essa pessoa. As redes sociais transformaram ilhas de estúpidos em arquipélagos de estúpidos e depois em continentes de estúpidos. E é impossível lutar contra eles porque eles são muito mais. Verdade. Portanto, estamos condenados. Até amanhã. Então, mas isso leva-te a concluir que a democracia não funciona? Não, a humanidade não funciona. O problema não é a democracia, o problema são as pessoas. Quando tu pões tanta gente, como é que é possível uma pessoa chegar ao pé de um médico e dizer pá, eu as vacinas, isto é merda e isto não funciona. E quando funciona é para me matar. E está a falar com uma pessoa que perdeu 8 anos da sua vida a estudar um assunto específico. Mas eles sabem mais. Como é que... Não dá para salvar isto. Isto é irresgatável. Não há sistema político que possa salvar isto, a não ser uma ditadura brutal. Não, repara, o que se passou quanto a mim foi que nos anos 70 os próprios intelectuais desvalorizaram o seu saber, mas de uma forma honesta. Eu penso que o fizeram de uma forma honesta, dizendo sim, nós estudamos, sim, nós sabemos, mas não temos as certezas todas, temos dúvidas. E ter dúvidas é muito importante, ter dúvidas é o princípio do movimento, não é? E se me vens com certezas, eu rejeito à partida e quero saber quais são as tuas dúvidas sobre aquilo que me estás a contar. E isso foi aproveitado, isso foi transposto para um plano em que se diz, bom, então nenhuma opinião tem valor, ou todas têm o mesmo valor, porque se vocês que andam a estudar têm dúvidas... Agora, digamos, essa erupção do pós-moderno, que foi o que levantou, digamos, o fim das metanarrativas e o fim das certezas e a erupção das dúvidas no seio, nomeadamente, da intelectualidade e o fim dos grandes metanarrativas, como o marxismo ou como a psicanálise, que dominaram, digamos, a intelectualidade até aos anos 60, esse fim dessas metanarrativas deixou as pessoas órfãs. De alguma maneira, de uma solução qualquer. Não há solução, é preciso a coragem e a humildade para dizer não temos a solução, mas isto não quer dizer que não continuemos no nosso caminho, que não continuemos a pensar, que não continuemos e exigir uma verdade, que é isso que as pessoas exigem. As pessoas exigem uma verdade qualquer a que se possam agarrar, levou-nos a esta situação de desvalorização de todo e qualquer saber, às tantas. Sim, e as pessoas, repara, quando as pessoas aderem a qualquer tipo de teoria da conspiração, seja a Terra plana, os Illuminati ou a Rainha da Inglaterra ser um lagarto, por exemplo, as pessoas fazem-no não porque são irracionais, mas porque precisam de se sentir especiais. E o facto desta sociedade estar tão atomizada e tão pouco
votada um sentido de comunidade. Já não há comunidade. Íamos à igreja, íamos a bailes, íamos a festas da aldeia, estávamos socialmente integrados em coisas de grupo. Os últimos 2 grandes grupos, onde tu vais de facto partilhar uma experiência, é a bola e a discoteca. A igreja é muito residual nesse aspecto. Portanto, esse sentido de comunidade, ou esse sentido de pertença, esse sentido de ser especial, de um indivíduo se sentir especial, foi sendo substituído, ou foi sendo colmatado por coisas disparatadas que funcionam apenas quando não examinadas, e que para os outros de fora, pá, quando um gajo sabe a perder, pá, tu não sabes a verdade, mas nós nunca fomos à Lua. O tipo que sabe isto é especial, porque sabe uma coisa que tu negas, porque não investigaste, não foste ao YouTube. E há outra coisa também que me parece muito contemporânea, que é de algum modo denunciada num filme, com uma simples frase, que é no filme Gladiador, no primeiro. O segundo nem sequer vale a pena ver, mas o primeiro filme Gladiador, que o herói, depois de matar uma série de inimigos, volta-se para o público e pergunta: Are you entertained? Are you entertained? E eu no outro dia no autocarro, e toda a gente estava a olhar para o telemóvel, e eu tive vontade de gritar a mesma coisa: Are you entertained? Ou seja, eu percebi que as pessoas o que querem é que as entretenham, que lhes digam qualquer coisa, que haja uma... que saiam delas, não se suportam a si mesmas, têm que estar sempre em contacto com o exterior, porque a reflexão interior se calhar é dolorosa. Sim, mas já dizia, não me lembro se era Pascal, se era Nietzsche, mas acho que era Pascal, todos os problemas do homem advêm dele não conseguir estar sozinho no quarto sem fazer nada. Pois. Essa inquietação é fundamentalmente original e o que nos define como humanos, não é? É a mola que nos leva a escolher coisas e a fazer coisas. Um gato, quando acaba de comer, já não precisa de fazer mais nada. E olhamos para ele e está o cabrão do bicho está 18 horas por dia a dormir. E nós pensamos, isto é incrível. Porque qual é o propósito? Não tem. A partir do momento que comeu, que dormiu, que fez cocó, que foi à casa de banho, que não sei o quê, pode dormir outra vez. Não é como nós que, tipo, epá, agora vou perder estas horas de dormir. As horas do gato não são perdidas a dormir. O teu gato não é obrigado a procurar comida, não é? Porque se fosse, tinha uma atividade muito mais... Mas aproveitava todo o tempo. Se tivesse que andar à caça para comer, como seria natural nos gatos, não é? Portanto, nós, quando os domesticámos, tirámos-lhe essa parte de... Tiramos mais ou menos, não é? Que eles ouvem qualquer coisa aqui no chão, ou um pontinho de luz e levam eles disparados da cozinha. Mas, quer dizer, quando ele satisfizesse essa necessidade mesmo num estado de natureza, dormia. Porque, de facto, o propósito humano é uma coisa muito, muito específica, que mais nenhum bicho tem. Quando se fala da inteligência dos golfinhos ou dos corvos, que são os novos golfinhos, ou do polvo, que é o novo corvo, há sempre um animal mais perto, mas nenhum deles fez uma catedral. Eu não vejo nem uma enciclopédia. Pá, há de facto uma coisa muito específica em ser humano. E isso move-nos para coisas terríveis como a destruição uns dos outros e a possibilidade da completa erradicação de todas as espécies, que está nas nossas mãos e nas mãos de mais nenhuma. E depois move-nos também para fazer livros e discos e filhos. E isso é... Pronto, é tragédia, não é? Dá bons romances. A história da humanidade dá bons romances, dá bons poemas, dá bons livros, dá bons filmes. E no entanto, nada disso realmente nos satisfaz, não é? Há uma insatisfação básica, que não há romances, livros, filmes ou experiências que... Ou dinheiro que a satisfaçam, não há nada que a satisfaça, não é? E o que é isso? Também é humano? É inquietação. Porquê? Porquê é que tu achas que isso existe? Platão no simpósio, no discurso de Aristófanes, não, no discurso de Diotima, diz que os humanos nasceram com 4 braços e 4 pernas. O andrógeno. E depois Zeus, por inveja de estarem a tornar demasiado orgulhosos e poderosos, separou-os. E então passamos o resto da vida à procura do símbolo que na Antiguidade Clássica queria dizer a metade em falta. Yeah. Só que a metade em falta não
não vem com fotografia, não vem com manual. Ou seja, nós não sabemos qual é a metade em falta até encontrá-la. E esse é o drama. Mas isso estás a falar do humor. Estou a falar do humor e acho que também isto é uma metáfora, porque a metade em falta pode ser outra coisa. Então pensemos de outra maneira agora, por exemplo, a ideia de infinito. Não será isso que o facto de nós nos sabermos finitos, mas termos em nós a ideia de infinito, e isso, haver esse paradoxo, um bicho que pensa ao infinito e que se sabe finito, não é isso também que é uma fonte de constante insatisfação e de angústia? Isso é uma condenação, não é? Isso é tipo uma maldição. Exato. Ninguém deveria poder pensar em coisas que não pode conhecer. Ora bem, é isso mesmo. E isso é uma maldição. Porque todas as desculpas que arranjaram durante toda a filosofia, que se nós temos a ideia de infinito é porque um ser infinito nos colocou essa ideia na cabeça, Descartes, não é satisfatório também. E dá para ver quando, por exemplo, nós pensamos de um ponto de vista meramente cósmico. Nós estamos num planeta que nem chega a ser um grão de areia, é um átomo num grão de areia dentro do cosmos. E conseguimos prescrutar com lentes inacreditáveis que pomos num ponto Lagrange, lá bem ao longe, entre a gravidade do Sol e da Terra, está ali estático, acompanha completamente e perfeitamente os movimentos, e conseguimos prescrutar galáxias a não sei quantos bilhões de anos-luz, ou seja, conseguimos olhar para sítios que nunca poderemos ver. Ver a sério, porque estamos a ver com um atraso, com uma decalagem de tempo inacreditável. Estamos a ver basicamente no tempo e não no espaço. E, de algum modo, esta espécie tão primitiva conseguiu fazer isto, olhar para sítios que nunca vai ver, aos quais nunca chegará, e pensar em coisas que nunca poderá conhecer. E se isto não é uma maldição, eu não consigo... É uma condenação, não é? É uma condenação. Mas que nos impede o quê? Que nos impede a felicidade, entre aspas, que nos impede... nos faz sentir esmagadoramente pequenos, irrisórios, completamente. Mas isso ao mesmo tempo também nos faz sentir que fazemos parte, não é? Quer dizer, nós também viemos das estrelas, também fazemos parte desta... Sim, mas somos tipo a decoração mais banal da mesa do canto, ninguém liga. O Leonardo de Coimbra dizia que nós temos o dever de relatar o universo, porque somos o animal capaz de o fazer. Portanto, temos o dever de o relatar, seja pela poesia, seja pela ciência, seja pela filosofia, seja pelo que for. Concordas com esta... Eu não sei se concordo em termos de imposição ou de imperativo, mas acabamos por fazê-lo, de certeza. Há essa curiosidade endémica. Não, e a questão da consciência, a questão de poderes, quer dizer... O golfinho não descreve as galáxias, não descreve o universo, não tem qualquer... Nossa consciência provavelmente está errada, não é? Nossa consciência do universo está sempre errada. Nós nunca sabemos realmente o que é o real, o que é que está ali, o que é que está aqui. Estas cores que eu estou a ver não existem, como sabem, não é? Portanto, isto é tudo uma questão de alteração de sentidos e etc. Mas esse caminho para qualquer coisa, que nem sequer é o caminho da verdade, é o caminho da descoberta, por assim dizer, da curiosidade, de pretender ir mais longe, tem esses dois gumes. Tem esse gume da satisfação imensa de uma pequena descoberta e, por outro lado, da frustração imensa de se saber que não se há de nunca saber realmente o que é. Sim, mas... faz-me pensar em Portugal, sabes? Sim, o que podia ser, o país que podia ser e que nunca foi. A curva no caminho que nunca foi realmente contornada. A luz que nunca se lá chegou àquele farol. Está ali o farol, eu estou no mar. Isto é uma experiência que eu espero que vocês tenham, que é uma experiência terrível. Que é estar no mar, ver um farol e ir para lá. É que demora horas. É de uma angústia, só aí é que tu compreendes o que sentiam realmente aquelas pessoas no passado até chegarem à Terra, porque tu vês, mas não chegas. E esse farol, não é? Que nós sabemos que nunca havemos realmente lá chegar, não é? Mas é uma questão de aproximação, não é? Há a ilusão de que estamos cada vez mais perto da verdade. Onde é que está a alegria? Onde é que está o bem-estar? Onde é que tu vês? Onde é que tu encontras isso?
Mas diria que nas coisas cotidianas e nas pessoas de quem tu te rodeias. Ok. Porque, de facto, acho que chega a uma certa idade em que não se pode esperar muito mais do que isso. Yeah. Isto é assim que se conquista um público, com este tipo de espírito, com este tipo de Exato. energia, Otimismo. contagiar as pessoas com esperança, no fundo, que é para isso que já estamos. A arte é isto. Yeah. Portanto, não, mas como eu dizia há bocado, não vale a pena, quer dizer, ter consciência, ter a humildade de reconhecer a nossa fraca consciência não nos obriga imediatamente a sermos infelizes. Podemos até fazer disso uma força e até nos apreciarmos a nós próprios pelas poucas coisas que produzimos finalmente, sendo tão pequenos, tão miseráveis, tão nada. Mas é um nada que produz, enfim, que vai fazer alguma coisa. Portanto, Vai fazendo, isto pelo menos faz a não temos cama. que ser pessimistas forçosamente pelo facto de não sermos crentes, por assim dizer. Não é? Tu és crente. Não. Não, eu cresci numa escola, fui educado numa escola católica, mas não tenho a graça, não fui tocado Isso pela em graça. geral, quem é educado em escolas católicas perde Também a fé, perde um bocado. perde a fé. É um problema que acontece a quem é educado em escolas católicas. É o problema de te ver os bastidores. Eu conheci o Virgílio Ferreira, que tinha estado num seminário e que se tinha tornado, obviamente, ateu, não é? Pronto. Isso é outra dor, não é? Outra dor estranha da nossa infância, quando nos retiram a fé, quando a fé nos é retirada. Porque, não sei se aconteceu isso contigo, mas eu tive um momento da minha infância que eu acreditava. Eu nunca Tu acreditei. nunca acreditaste? Não. Olha que sorte. Eu tive um momento em que acreditei, que achava que aquilo era tudo verdade, que quando fui comungar, que estava a receber o corpo de Jesus Cristo, que não podia mastigá-lo, foi terrível, colou-se no céu da boca, a hóstia, e eu estava com medo de ofender o corpo de Cristo no céu da boca. E não ias tirar quando era. Não dava jeito nenhum. Mas depois, mais tarde, realmente perdi essa fé. Como perdi a fé no Partido Comunista, isso foi a segunda desilusão. Mas, São duas grandes religiões mundiais. São. Gosto mais da segunda, por acaso. Continuo a ter alguma fé. Não é bem fé, mas continuo a pensar que é um caminho. Agora a outra não. Mas é pena, tenho pena. Costumo dizer que mais valia haver sentença do que não haver nada. Sim. Mas chatice. It's boring. Olha, o que é que achas de eu ler mais um bocadinho? Acho Se não te chatear e se não chatear as pessoas. Encha-se tudo de betão ou de alumínio, da mata mais imprestável ao cone do gelado, da foz do arelho às camas de cuidados paliativos. Que não fique nada poluindo a vista, senão aquele uniforme cinzento naval com que Glenn Gould sonhava. Que se encham as panelas de escape e cubram os balcões de tascas. A vida portuguesa mais a sua fancaria de saudosismo salazarista. As árvores mágicas baloiçando do retrovisor nos carros atulhados de infância contrariada a caminho do litoral. Os carros, o litoral e as praias onde se cumpre zelosamente a procissão do melanoma, o ribombar das colunas portáteis vomitando favelas, as colunas e já agora toda a música, todos os festivais de verão, dos que atraem os quarentões no afã da última possibilidade viável, aos da aldeia na sua esclerose barulhenta de bifanas e jarros de tinto.
E muito particularmente a música portuguesa e os músicos portugueses, as pedras filosofais barbudas alojadas no molar da saudade, de onde era suposto emergir o homem novo a regurgitar cravos e foices no grito inaugural. Os cancionetistas pendurados na teta gordurosa da Spa, a sorver há 50 anos o imposto revolucionário, taxado plim de cada vez que alguém se demora na contemplação da primavera, ou diz ter inventado um brado mais eficaz para reaver a sombra poética de uma axila. Os moços muito magrinhos e as suas guitarras impotentes, escoando anémica aquela visão universal de um mundo em chamas, para a qual a única manta refratária possível é um romantismo Radiohead, de que resulta magna e muito ponderada a atuação responsável de um gato, ou de um daqueles cães sem focinho, que com apenas 3 anos de idade já estão tão estafados fisicamente que os têm de levar ao colo de escadas acima, e tão fartos da vida que de 2 em 2 dias arriam a poia na cama, a ver se alguém se lembra de a bondade de os mandar abater. Que se cumpra Portugal no culto à Nossa Senhora do Cimento, que se submerjam as igrejas, as empresas e os bancos, os ministérios e muito especialmente o da cultura nas suas casas de banho sumptuosas para coquetéis de fim de tarde, que se afoga o primogénito na betoneira mais próxima, antes mesmo de o mundo lhe entrar pela pestana rasgada ao choro, antes de esta grande ilusão do patriótico ser também a dele e da idade adulta o tornar num português irremediavelmente completo. Já tivemos tempo, cada um de nós e enquanto povo, de percebermos que o nosso grande pecado transatlântico arvorado em conquista civilizacional, para gáudio da Igreja e do ouro no seu trono, é nada comparado com o que temos que espiar todos os dias apenas por termos cozido aos genes humanamente comuns estas esquinas de borboto, com que se enche a boca para se falar da peculiar incomparabilidade do retângulo. Este orgulho marialva da mesquinhez, esta desconfiança constitutiva de cerrar as persianas, mal assoma um raio de luz, não vá o outro ver quem somos realmente, no recanto pobríssimo das nossas mais pequenas e pessoais tragédias, que se encham também essas casas de um redentor betume, que se impessoalizem todos os espaços e todos os corpos, até que desta natureza imprópria resta apenas uma gota diluída na grande massa de cinzento alastrando imparável, ao som de um Carlos Parede de 30 por 30 em gesso, para ser pintado na sala de aulas, nos trabalhos manuais pela criança iniciática com tintas hipoalergénicas. Que da janela aberta ao mito assome unicamente o rosto de boca aberta e dentes incertos ao espanto daquela violência branda e vagarosa. Casas, pessoas e até pombos de papo desruídas pelas doenças do contacto com as sobras da civilização. Essa é a única nobreza possível, a única forma de os converter a todos e de uma só vez num paraíso de estátuas. Que se cumpra, enfim, Portugal, nesse quinto império de betão, um país inteiro finalmente reconduzido à sua essência de marquise, para usufruto do estrangeiro em cadeirinha de praia e da gaivota com lato espaço para cagar. E uma Joana Vasconcelos por cima de cada porta, a sorrir toda turbinada, com pota de rosa mota para barrar as torradas. E em cada parede um Saramago feito com o melhor martelo pneumático. Às quintas-feiras toda a gente se veste de Amália. E às sextas, de Cristiano Ronaldo. Uma lexívia com cheiro a Manela Alegre, depois de 3 garrafas de peramanca, para lavar os aviões da TAP e a entrada das autoestradas. Um jardim zoológico só com linces ibéricos, a comer papel renova. E um cigarro ventil em cada maço de tabaco importado. Reproduções de cortiça em escala real dos monumentos mais famosos. Sardinhas manipuladas para cantar o hino nacional. Uma mãezinha raça pura charolês, de bata panisfregona, a chorar em frente ao ecrã de cada vez que o menino toca na bola. Um português rubicundo em cada quarto para atrair a mosquitada. Um viveiro de bichinhos da poesia para exportar ultracongelados. Um batom Cristina Ferreira com amplificador integrado. Bimbis que só fazem a sorda. A substituição toda à relva por coentros. Um carro movido a bagaço para passear bacalhaus pela baixa. Dentição completa obrigatória se quiseres sair de casa. E a pega de cernelha, ensinada logo na primária. Uma recitação do estado ao que chegamos, que passou do disponível para o ocupado.
a construção do maior centro interpretativo do bigode português para consagração em desporto olímpico já nos próximos Jogos. Uma equipa de hackers para reclamar Olivença no Google Maps. Azeite em vez de água em cada pia batismal. E dezenas de aviões a traçar tangentes à Portela, deixando cair o estrangeiro dentro de um pitoresco alguidar. Obrigado. Agora, acabou. Perguntas, respostas, em não havendo. Pronto, está tudo bem. Olá, Valério e Carlos, obrigado pela conversa. Eu vou um bocadinho atrás, já bastante atrás. A dada altura eu posso ter percebido mal, mas o Valério Romão disse que há um certo travo aristocrático na leitura de poesia ou no interesse pela poesia em Portugal. Eu gostava de saber porquê que isso acontece, porque posso estar enganado, mas em França isso não acontece. Por exemplo, há uma predisposição até dos jovens de diferentes classes sociais de se interessarem pela poesia francesa e toda a história poética francesa. E podia dar mais exemplos. Também podia falar da poesia russa, por exemplo. Porque é que em Portugal há essa noção, ou pelo menos pareceu-me que tem a ideia de que existe essa noção de que há uma certa aristocracia presente na poesia? É porque somos um povo pouco letrado ou há outra razão mais profunda do que simplesmente passarmos para o insulto da nossa cultura literária? Obrigado. Eu acho que podíamos passar diretamente para o insulto, mas de facto é só por isso. Mas de facto acho que somos um povo pouco letrado, lemos muito pouco comparativamente com o centro da Europa e com o norte da Europa ainda menos. Lemos muito pouca ficção e lemos ainda menos poesia. E se bem que há uma espécie de movimentos agora bastante diversificados de leituras de poesia, como estava a dizer, dos jovens, que acontece em França, não é uma leitura da poesia enquanto canon, mesmo que seja especificamente português. Em Portugal é muito mais uma coisa de spoken word e é muito mais uma coisa que muitas vezes confunde aquilo que podia ser uma letra de uma música de hip hop com o que é um poema, precisamente porque há um interesse pela poesia num aspecto muito, muito, muito redutor e muito específico, que é a poesia de uma certa intervenção, como estava a dizer, de spoken word. E isso aí sim, há muitos grupos disso. E depois também há muito no Facebook e no Instagram, sobretudo no Instagram e talvez no TikTok eu não tenho, aquela poesia muito curta, formatada claramente para o Instagram naquele quadradinho, e que não é poesia do todo, que é uma espécie de 5 ou 6 pensamentos soltos, agregados sob a forma de um verso. A poesia enquanto continuação de um diálogo que já vem de há pelo menos 600, 700 anos no caso português, a poesia no seu aspecto mais, digamos, sério, embora eu não goste muito dessa palavra, mas de falar com Rui Belo ou de mandar Herberto às ortigas, isso de facto é muito minoritário e é de facto muito clubístico, no sentido em que são os autores são autores de um livro e leitores de outros livros. E o que fica de fora é uma franja de leitores muito especializados, mas são edições de 100 exemplares, 50 exemplares, 200 exemplares. Não podemos pensar que num país com 10 milhões de pessoas, uma edição de 100 exemplares, e que em França acontece também muito, talvez ao nível dos 500 exemplares, mas também são muito poucos exemplares lançados de muitos livros contemporâneos de poesia.
Quem está mal não se muda. Ou seja, não basta apontar o dedo, não basta seguir um caminho que se quer diferente, não basta confessar que não se chega ao fundo de nada, porque o nada se calhar não é uma questão só portuguesa, esse nihilismo se calhar não é uma questão só portuguesa, é uma questão do homem em geral e do mundo em geral. Portanto, mudar se calhar podia-se fazê-lo, mas mudar não muda. E se nós temos esta consciência de que mudar não muda, também temos que ter a consciência da nossa pequenez perante o universo. E dar apenas o nosso mínimo contributo. Dar apenas aquele contributo mínimo, melhor dito, que nós achamos que podemos dar. E eu acho que você, diga o que disser, Valério Romão, você está sempre à procura. E é isso que se quer do homem. Um ser incontentável. Um ser que percorre caminhos e não se encontra. Mas eu quero encontrá-lo neste livro, quero descobri-lo, dar um passo em frente, jogar-me para si. Não sei se querem responder a alguma coisa. Não era uma pergunta. Não era? Ok. Deixem-me perguntar uma coisa, não sem fazer um comentário antes. O estudo do século XVII é um dos meus favoritos. Muitas das coisas que vocês tiveram a falar, desse descontentamento, do castigo, a ação já estava no século XVII. A diferença entre o homem com outro enquadramento completamente diferente do de hoje. Mas essa divisão entre o que esperar do futuro e o que temos hoje. E eu lembro-me que o barroco vem, ou é originado também por motivos históricos. E um deles é o facto da nossa independência, de repente, ter ido ao ar em 1580, não é? Ou seja, a situação de Portugal naquela altura, para os homens e para a elite portuguesa, era um bocadinho insustentável, já. E é interessante ver como há aqui um paralelo entre o sentimento da altura e o sentimento de agora, com todas as diferenças que devem ser entendidas. Eu só queria saber se pensasses sobre isso, Valério, e que a nossa história é feita de ciclos e que, no fundo, o que nós pensamos é profundamente humano e já os filósofos da antiguidade o pensaram de igual forma. O que é que nós adiantamos? Pois é, o facto disto se repetir não é reconfortante, não é? Parece que tirando a bebedeira do Império e as ocasionais fugas para a frente que fomos ensaiando ao longo dos séculos, de cada vez que somos confrontados com a dura inflexibilidade da realidade física, acabamos por cair neste pessimismo. Ou seja, tirando o estado de euforia e o estado de bebedeira, a nossa condição natural é pessimista. Pronto, mas se a gente, transportando uns quantos portugueses para fora de Portugal, para um clima mais pequeno, mais quente, misturando-os um pouco, diluindo-os um pouco, agitando, temos brasileiros que são muito mais interessantes, muito mais, enfim, de um ponto de vista do humor, acabam por fazer samba, não é? E a cultura fica outra coisa. Mas aqui, quer dizer, do outro lado do mundo, em Portugal, parece que estamos condenados a ser assim. Ok, obrigado. Muito obrigado. Até à próxima.